Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Meio Ambiente e Gestão de Resíduos. Pessoal, espero que todos tenham tido aí uma semana excelente, que a aula passada vocês tenham conseguido compreender todos os pontos fundamentais da aula, tá? Que principalmente tenham conseguido fazer as atividades, tá? Que foi a pesquisa sobre biomas, tá? Eu com a professora Cristiane, nós vamos aí fazer as correções e aí qualquer coisa a gente grava um vídeo só com o feedback das correções, tá bom? Vamos lá, então, né? Eu vou estar passando o e-mail da professora Cristiane. A professora Cristiane, ela mudou de e-mail recentemente, e aí, para que todos tenham esse e-mail, o e-mail da professora Cristiane, ele foi alterado. Então, você vai conseguir falar com a professora Cristiane por esse e-mail aqui. Aulas, segue trabalho, @gmail.com. E o meu, como já é de costume, professora Cíntia Rúpulo, que seria prof.cinciarúpulo@gmail.com. Combinado, galera? Precisando falar comigo ou com a professora Cristiane, esses são os contatos, fora os contatos pelo WhatsApp que todos já têm, tá bom? Bom, vamos lá então falar sobre eu trouxe já uma questão da semana para vocês. E eu quero saber qual foi a atitude sustentável que vocês tiveram nessa semana. A partir da aula da semana passada, que eu falei muito sobre lixo, que eu falei sobre poluições, tipos de poluições. E aí, essa semana eu trago para vocês. Eu quero essa resposta. Eu vou inclusive, o trabalho de hoje vai ser inserido no portal de vocês. E essa questão vai estar lá. Não quero que vocês me enganem, hein? Quero saber exatamente isso. Qual foi a sua atitude sustentável dessa semana? O que você aí sentado, o que você fez pelo meio ambiente essa semana? Eu vou querer que vocês me contem, tá bom? Então, primeira questão aí é exatamente essa. O que vocês fizeram? Conseguiram pelo menos ter pensamentos diferentes? Sim, eu não consegui fazer nada, mas eu demorei menos no banho. Super válido. Eu não consegui fazer nada, mas eu tive uma consciência maior do que eu compro. Perfeito, tá bom? Então me contem aí como que a primeira aula impactou nas escolhas de vocês essa semana que passou, tá bom? Próximo assunto, eu trouxe para vocês, né, o que nós vamos estar falando hoje na aula 2, os assuntos abordados na aula. Então nós vamos estar falando sobre efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, sustentabilidade e ações sustentáveis e também sobre resíduos. Então, eu vou dar aí uma pincelada sobre o que é resíduos. A gente não vai entrar a fundo nesse assunto, porque é o assunto da próxima aula, mas já vou conseguir trazendo para vocês o que é. Porém, nós vamos estar entrando a fundo, sim, nos 4 primeiros itens dessa lista, tá bom? Se quiserem anotar também, é importante. Toda aula que a gente fizer assim, por vídeo, é importante que vocês façam anotações, tá, galera? Para que os dúvidas que forem surgindo, vocês conseguem aí estar anotando para posterior pergunta, tá bom? Então, aí entramos, né, no primeiro slide, que seria a parte de efeito estufa. E o que vocês entendem aí por efeito estufa, galera? Quero saber de vocês o que vocês entendem por efeito estufa. E aí vamos fazer algumas definições, tá? Efeito estufa, causas e conceitos. Algumas atividades humanas que contribuem para o aumento da emissão de gases de efeito estufa, que seria o GEE, na atmosfera e, consequentemente, provocam alterações no clima. Vocês sabiam que o efeito estufa ele é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida? Então, isso é muito interessante. Nem todo mundo, a maioria das pessoas, né, elas acreditam que o efeito estufa ele é somente ruim, que ele é uma coisa ruim para o ser humano. E não, pelo contrário. Ele quem mantém a temperatura favorável para a vida na Terra. Porque se não houvesse o efeito estufa, seria muito frio, seria extremamente frio, e aí fazer com que a vida humana não fosse possível. Então o efeito estufa é bom, tá? Só que o problema é que a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, o desmatamento, a decomposição do lixo sem tratamento, isso tudo faz com que a Terra tenha aí, contribui, né, para essa emissão de gases que faz com que a Terra fique cada vez mais
ótimo, ele é bom, ele é maravilhoso. É a partir dele que existe vida na Terra. Porém, o que nós sofremos, a consequência do que sofremos hoje, é exatamente pela queima de combustível fóssil, são as queimadas, que é cada dia mais presente na nossa vida. Tá? Então, essa é a preocupação de vocês, essa é a que vocês têm que ter em mente. O efeito estufa é maravilhoso, porém, a temperatura da Terra está tendo um aumento exatamente porque estamos tendo mais atividades humanas em referente a essas alterações aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? E aí eu trago mais umas definições, que aí nós vamos falar sobre os principais gases que provocam o efeito estufa. Então, nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono, o óxido nitroso, que é o N2O, metano, o clorofluorcarboneto também. Aí aqui eu trago algumas definições. Eles agem como isolantes, pois absorvem uma parte da energia irradiada e são capazes de reter o calor do Sol na atmosfera, transformando uma espécie de cobertura em torno do planeta e assim impedindo que ele escape em volta. Então, o que acontece, né? Nós temos aí aquela camada, né, que fica em volta da Terra assim, e aí esses gases, eles igual a gente está dizendo aqui, ó, ele retém o calor do Sol e ele age como um isolante. Então, quanto mais gases nós emitimos aqui, porque esses gases são os gases das queimas que eu falei no slide passado, ele faz com que esse calor, né, ele não se dissemine, ele fique ali em volta daquela terra, provocando mais calor. Então, a gente tem a Terra aqui certinho, e em volta dessa Terra, né, nós temos aí esses isolantes, seriam esses gases, que faz com que o calor não vá, né, não se dissemine. Então, é por isso que acaba tendo esse calor excessivo. Então, por isso que acaba existindo o efeito estufa, tá? Mas nessas consequências. Então, exatamente por causa desses gases, eles impedem que o calor escape, tá? E aí, fazendo com que a Terra fique cada vez mais quente. Compreenderam? Então, eu trouxe aí mais algumas definições que falam: o calor que fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera provoca o aumento da temperatura média da Terra e futuramente pode trazer graves problemas no nosso planeta. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês estão lá, não conseguimos fazer com que esses gases saiam, eles acabam prejudicando, tá? Nos prejudicando exatamente com essas altas temperaturas. E os impactos disso são em quê? Então, vamos lá. Muitos ecossistemas poderão ser atingidos e espécies vegetais e animais correm risco de serem extintos. Primeiro ponto. Segundo, poderá ocorrer o derretimento das geleiras, alagamento de ilhas e regiões litorâneas, tá? Nos mares, os desvios de cursos de correntes marítimas poderá ser afetado, ocasionando a extinção de vários animais marinhos. É a segunda consequência que eu trouxe para vocês. Próxima. Tufões, furacões, maremotos e enchentes poderão decorrer com mais intensidade. Quarto, a produção agrícola poderá ser afetada negativamente, reduzindo a quantidade de alimentos em nosso planeta. Então, eu trouxe aí 4 impactos, tá, que o planeta está sujeito, e nós já temos vários desses impactos ocorrendo simultaneamente ao longo do mundo, não só digo no Brasil, tá? Então, percebam que todos esses impactos, eles só ocorrem exatamente devido à emissão desses gases, devido ao aquecimento da Terra. E a única forma da gente parar é exatamente fazendo o que nós estamos fazendo hoje, inclusive, tá? Infelizmente, estamos todos aí em quarentena, porém, a quarentena nos mostrou que desacelerou tudo, né? E com isso, o meio ambiente está, tipo, dando aquele respiro que há muito tempo não é visto no mundo, tá? Então, a quarentena está sendo péssima para a economia, está sendo péssima para todo mundo, tem muita gente morrendo,
Porém, se a gente for pensar somente no meio ambiente, está sendo assim uma parte, o mundo, né, ele está respirando. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer, e quando tudo voltar ao normal, nós temos que começar a pensar em o que podemos fazer para que nós podemos, para que a nossa vida continue e a gente não acabe prejudicando o meio ambiente da forma como estava, tá bom? E aí eu trago algumas definições, né, do que é esse aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, ocorrido desde os meados do século XX e que deverá continuar no século XXI. E aí eu trago algumas imagens, né, do que esse aquecimento global ele provoca, tá? Acredito que todos já saibam, já tenham visto algo do tipo. E aí eu trago quais são as causas, né? Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais, revistas, pela internet, as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo rapidamente no clima mundial, tá? Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão dos gases poluentes, principalmente derivados de queima de combustível fóssil, que é o que a gente tratou na primeira aula, que se fala sobre gasolina, diesel e etc. Na atmosfera, esses gases, ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono, formam uma camada de poluentes, que é aquela camada impermeável que a gente explicou no slide passado, e de difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa. Por quê? Porque ele vai esquentando cada vez mais. Como ele é impermeável, ele não deixa esse calor se dissipar. Então ele vai acabar cada dia mais ficando mais quente, tá? Este fenômeno ocorre pois estes gases absorvem grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando aí a dispersão de calor. Tá? E qual o local mais afetado? Infelizmente, o local mais afetado é desses bichinhos fofos que nós temos aí. Que seriam, vamos lá, ele vai te dar não só, né? Mas ele vai dar algumas regiões, que seriam a região do Oriente Médio e do norte da África será mais afetada pelo previsto aumento do nível dos mares decorrentes do aquecimento global. Os cientistas esperam que até 2100 o nível dos mares aumentará entre 0,5 e 1,4 metros em relação aos níveis de 1990. No Sudeste Asiático, o Vietnã seria o grande prejudicado pelo aquecimento global, uma vez que quase 11% da sua população seria afetada, assim como 7% das terras cultiváveis. A América Latina e o Caribe aparecem em terceiro lugar. Então, nós teríamos aí uma perda mundial em todos os países, todo mundo estaria junto nessa mesma situação, tá? Outros mais rapidamente, alguns um pouco depois, mas todos estariam aí nesse mesmo barco, tá? Então é importante vocês pensarem, vocês terem a consciência de que isso não é só para o pessoal que está lá no Oriente Médio, que isso não é só o pessoal da África, que isso vai chegar no Brasil. E igual o coronavírus, uma hora tudo vai chegar. Ele começou lá na Itália, e aí ele foi vindo, chegou no Brasil e vai passar por outros estados também. E tudo, tá? Ninguém tá sozinho. Ninguém tá sozinho nisso tudo. Nós somos aí uma grande família, uma grande nação, dividindo o mesmo planeta. Porém, cada um tem que ter aí a sua consciência do que estamos fazendo com o nosso planeta, com a nossa casa, tá? Então, como e quando começou? Na Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XIX, começou o aquecimento global, mas era insignificante. Tá? Então vamos pensar aí. Lá, né, na Revolução Industrial, a gente tem aí um aumento de tudo. Então essa Revolução Industrial ela trouxe, né, mais indústrias fazendo com que emitisse mais gases poluentes. Então por isso que ele fala que era insignificante. Exatamente porque nós não tínhamos aí a quantidade de queima, tá? De tanto combustível fóssil, tanto de
recursos naturais, como nós temos hoje em dia, tá? Você pode perceber até mesmo, antigamente, né, as novelas de época, as pessoas elas se vestiam de terno e gravata, as mulheres se vestiam com muitos vestidos, exatamente porque o clima ele era mais gelado. Então, em pleno calor, as pessoas, em pleno verão aí, né, as pessoas, elas sim usavam roupas de manga comprida, usavam terno, usavam gravata, usavam chapéu. Por quê? Porque o clima era mais frio. Hoje em dia não se dá para usar aquele tipo de roupa. Nós temos que usar regata, tipo, no inverno, porque não dá. É muito calor, é muito quente. Então isso é decorrente do quê? Do aquecimento global, tá, galera? A sociedade de consumo foi crescendo e a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, as queimas aumentando e sendo lançada na atmosfera, principalmente nos últimos 30 anos, tá? Quando os primeiros ambientalistas deram sinais de alerta, que foi quando a gente começou a pensar em que alguma coisa estava acontecendo no mundo, e ainda bem que teve pessoas, né, ambientalistas que começaram a pensar sobre isso. Então, primeiramente, o que eles fizeram? Eles fizeram um encontro de ambientalistas, que foi na Noruega, em 1972, e já se falava em aquecimento global. Então, lá em 1972, já se começou a falar sobre aquecimento global. Então, não achem que o aquecimento global é algo, vamos dizer assim, é a doença do milênio, porque não é, tá? Nós estamos falando aí em 1972. Então, é muito preocupante, tá? Porque tá todo mundo falando isso há muito tempo. Porém, o que estamos fazendo para melhorar, tá? Então, percebam que cada ano, igual nós tivemos aí, a gente tem notícias, né, tanto de jornal quanto de televisão, que fala sobre o desmatamento. O desmatamento na Amazônia, ele tá cada dia maior, ele tá cada dia mais crescente, ele tá cada dia mais presente. E tá todo mundo achando normal. Tá todo mundo achando tranquilo. Ah, tem muito mato para queimar, vamos queimar. Não, galera, não podemos ter esse pensamento mais. Não podemos. Não podemos deixar o nosso vizinho queimar o terreno porque é mais fácil de limpar. Nós temos que fazer a nossa parte. Como nós fazemos a nossa parte? Tendo consciência, tendo conscientizar o outro. Tá bom? Quais são as consequências? Aumento do nível dos oceanos, com o aumento da temperatura no mundo, está em curso e derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível das águas dos oceanos, podemos ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades litorâneas. Crescimento e surgimento de desertos. O aumento da temperatura provoca no que faz com que ocorra uma evaporação das águas dos oceanos, potencializando esses tipos de catástrofes climáticas, mortes de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas, somando ao desmatamento que vem ocorrendo principalmente em florestas de países tropicais, como Brasil e países africanos. A tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas do planeta Terra. Aumento de furacões, tufões e ciclones, ondas de calor, regiões de temperaturas amenas têm sofrido com ondas de calor. No verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até morte de idosos e crianças. Então, se a gente for falar aí no Brasil, nós temos esse clima tropical e nós temos muita resistência ao calor, né? Mas o pessoal que tem costume com frio, vai ser um choque para eles. E muita gente vai morrer sim, gente por não aguentar o calor. É igual no frio, que muitos idosos acabam falecendo, vai acontecer no calor também. Por quê? Por que, por exemplo, no Brasil, muitos idosos falecem no inverno? Porque o clima predominante no Brasil é um verão. Por exemplo, se a gente for falar fora do Brasil, seja o Canadá, lá nós temos um clima predominante frio. E se tiver um calor igual que nós temos aqui, vai acabar que vamos ter que muita gente vai sofrer com isso, e principalmente os idosos e as crianças, tá bom? Então, como podemos combater isso tudo, tá?
Então, nós vamos lá, combatendo com troca de lâmpadas convencionais por fluorescentes compactas, estará deixando de gerar no mínimo 400 kg de dióxido de carbono no ano. Então, só de você trocar aquela lâmpada amarelinha que você tem lá na sua casa por uma, ou a gente fala aqui de fluorescente, mas hoje nós temos a lâmpada de LED, que ela emite muito menos dióxido de carbono, tá? Ela é um pouco mais cara, sim, é mais cara. Porém, nós estamos aí falando de uma economia mundial, nós estamos falando de uma economia pro mundo, nós estamos falando de um benefício em prol da natureza, tá? Então, acaba compensando se a gente for pensar a longo prazo, tá? Então, nós temos aí sacolas plásticas e embalagens. Pare de brigar com o caixa do supermercado. Todo mundo faz isso, eu já fiz, todo mundo já fez, hein? Lembra aquela época em que a gente tinha que comprar sacolinha e que muitas vezes a gente ou não tinha essa opção de comprar, nós tínhamos que levar muitas vezes na mão ou comprar ou pegar caixas de dentro do mercado? Então, isso infelizmente tem que ser cada dia mais recorrente. Eu sei que é um incômodo, porém nós teríamos uma economia muito grande, tá? Então, ó, pare de brigar com caixa do supermercado, porque ela colocou toda a sua compra numa sacolinha só e evite produtos com embalagens plásticas. Se reduzirem 10% esse tipo de lixo, diminuiria em 545 kg de dióxido de carbono por ano em queima de resíduos sólidos. Então, tenham essa consciência, tá, galera? O plástico que vocês utilizam, todo plástico ele pode ser 100% reutilizável. Então, optem, né, por essa opção. Batam, tá, na prefeitura municipal da cidade de vocês. Aqui em Jundiaí a gente tem a coleta seletiva, mas a gente tem muito aluno que não é de Jundiaí e que não tem coleta seletiva na cidade deles. Então é uma coisa que vocês têm que ter muita consciência de que isso aí é um dever do seu prefeito. É um dever do prefeito da cidade de vocês, tá? E o dever de cada cidadão é cobrar por isso, tá? Porque se vocês tiverem coleta seletiva, nós vamos estar falando aí de reciclagem. Nós vamos estar falando de parar com a queima do dióxido de carbono por resíduos, por exemplo, tá bom? Então, tenham essa consciência, tá? De cobrar também, tá? O voto de vocês é muito importante. É importante para que vocês possam cobrar, tá? Vocês estão cobrando do prefeito, do administrador da cidade de vocês, soluções limpas para que a gente possa combater junto essa poluição? Isso é importante também, tá? Aí a gente vem ali, ó, reciclagem. Acredite ou não, se você reciclar apenas a metade do seu lixo, estará deixando de emitir em torno de 1.000 kg de dióxido de carbono anuais, tá? Se sua cidade não tem coleta seletiva, tudo bem, promova a ideia entre os vizinhos da sua rua. Dentro da sua cidade pode não haver a coleta seletiva vindo da prefeitura, mas dentro da sua cidade pode haver sim uma empresa de pessoas que fazem essa separação, e inclusive vocês podem entrar em contato com eles retiram na sua casa, tá? Ou retiram no seu bairro, tá? É isso que eu estou dizendo, é fazer coisas pequenas, mas que lá na frente se torna algo muito grande, tá? Porque às vezes uma atitude sua é o que vai acabar dando vontade nos outros, ou vai acabar motivando os outros, tá bom? E aí, por fim, deixar o carro na garagem, caminhe, dê umas pedaladas, compartilhe o carro com o vizinho ou vá trabalhar de busão. De vez em quando, cada 10 km é igual a menos 3 kg de dióxido de carbono. Sei que quando a gente fala de carro, né, deixar o carro na garagem, a gente está mexendo aí no conforto de cada um e às vezes também na praticidade. Então, o que nós podemos fazer aí é exatamente ter, né, atitudes que nos ajudem. Por exemplo, se eu conseguir dividir o trajeto de casa até o trabalho com uma outra pessoa, eu vou estar falando sobre economia de combustível,
vou estar falando de uma economia dentro da minha casa. Hoje em dia existem aplicativos, tá? Que, por exemplo, o Waze Carpool, se eu não me engano, é o Waze Carpool, se eu não me engano. Ele é um aplicativo de carona, tá? E muitas vezes você acaba vendo pessoas do seu bairro que acabam indo para o mesmo lugar que você. E aí você já consegue, inclusive, por exemplo, fazer o rodízio. Uma semana vai um, uma semana vai outro. Sei que quando a gente fala em busão é complicado, porque atrasa, porque... Mas às vezes, se for, por exemplo, no final de semana que você não tem aí pressa, faça uma aventura, pegue um ônibus, vá a pé, exercite-se, que isso é ótimo também. Dá uma pedalada, tá? Você vê como o mundo é bonito, tá bom? E aí, a gente volta para falar sobre mudanças climáticas. Então, efeito estufa, as causas e consequências, acho que ficou bem claro para vocês. Tá? E agora nós vamos falar sobre mudanças climáticas. E o que é mudanças climáticas? Mudanças climáticas são alterações que ocorrem na temperatura média da Terra. É uma consequência do efeito estufa. Tá? Antigamente, as principais mudanças ocorriam devido às causas naturais, como as variações na órbita da Terra e na quantidade de luz solar. Hoje em dia, a maior parte desta mudança é atribuída às atividades humanas. Então, ele fala que atualmente usa-se mais o termo de mudanças climáticas do que aquecimento global, pois o aumento da temperatura média da Terra nem sempre resulta em aumento da temperatura nas diferentes regiões do mundo. Tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, se aumenta a temperatura para a gente aqui no Brasil, nós não estamos falando que está aumentando, por exemplo, no Canadá, tá? Então, essa é a diferença, tá bom? Então, sobre sustentabilidade, o conceito, tá? Vou trazer para vocês. Então, mudanças climáticas, eu trouxe somente mais um conceito para vocês entenderem que uma coisa é diferente da outra, tá? Mudanças climáticas e efeito estufa é uma coisa diferente da outra. E aí eu falo sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é o desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Tá? Então, essa seria aí a parte de sustentabilidade. Depois eu trago para vocês uma charge, tá? E eu vou querer também que vocês me falem o que vocês entendem dessa charge e vai ter uma atividade no portal somente da primeira pergunta e sobre essa charge. E eu quero saber de vocês qual é o que vocês entendem por essa imagem, tá bom? Isso aí vai ser uma atividadezinha que a gente vai, eu e a Cris, a gente vai lançar lá no portal para vocês. E aí a gente tá caminhando para o final dessa aula e eu vou dar só uma pincelada, tá, do que seria aí conceito de resíduos, tá? Conceito de resíduos é tudo aquilo que não aproveita nas atividades humanas provenientes das indústrias, comércios, residências, como por exemplo o lixo. Então, o que é resíduo, né? É tudo aquilo que nós não utilizamos e acabamos jogando no lixo, tá? Resíduos sólidos são materiais não provenientes que se encontram em estado sólido, como por exemplo papéis, papelão, embalagem, resíduos provenientes da saúde pública, tá? Então, tudo isso é resíduos. Quando a gente fala sobre resíduos e resíduos sólidos, é exatamente esses exemplos que eu dei aqui para vocês, que sim, a maioria deles podem ser reutilizados, tá? Podem ser reciclados, o que é mais importante, geração de emprego através do seu lixo. E aí, claro, sobre a atividade de participação, eu disse que não ia entrar muito sobre resíduos, né? Eu ia dar só mais uma pincelada, porque isso é assunto da aula que vem. E aí eu venho falar sobre a atividade. Como eu já disse para vocês, eu e a Cris vamos estar postando no portal, duas atividades, tá? Uma que são questões sobre a aula 1 e 2, que é o que tá falando aqui nessa aula, e mais uma atividade sobre o que eu perguntei para vocês ao longo desse vídeo, tá? Que seria sobre a charge e a primeira pergunta lá sobre o que você fez sustentável essa semana. Tá bom, galera? Pessoal, agradeço muito a aula de hoje, agradeço muito a participação de todos, tá?
Não deixem de dar um like no vídeo, não deixem de comentar na página, isso é muito importante, tá? Para divulgação da escola, para divulgação das disciplinas. Façam as aulas, tá? Contribuam com o conhecimento de vocês. Saibam que às vezes pode estar difícil, mas está difícil para todo mundo. E somente a gente se ajudando, nós vamos conseguir chegar aí no sucesso, tá bom? Uma ótima semana, fiquem com Deus e aí até semana que vem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Boas aulas, bons estudos. Tchau, tchau.